Saudações alvinegras, sou Ricardo Magalhães e no pré-jogo de hoje vamos contar um pouco sobre a história entre Santos e Audax Italiano do Chile. Na realidade, o que vamos comentar não é nem tanto sobre o jogo entre Santos e Audax, porque esse confronto ele é bastante recente. Aconteceu ainda este ano, que foi 0-0 no jogo da fase ainda classificatória da Sul-Americana, e os times novamente voltam a se enfrentar. Então vai ser apenas o segundo jogo da história, sendo que o primeiro na Vila Belmiro terminou empatado em 0-0. Então o Santos e Audax não tem muito o que falar. Então vamos trazer hoje um pouco sobre a história entre Santos e os times do Chile. Então, Santos e times chilenos já foram em toda a história 44 jogos, foram 28 vitórias do time santista, 7 empates e apenas 9 derrotas. Ou seja, prova, através dos números, a superioridade do Santos Futebol Clube sobre os times chilenos. E a primeira curiosidade entre Santos e os times do Chile é que o Santos nunca perdeu para time chileno em território brasileiro. Ou seja, o Santos nunca foi derrotado na Vila Belmiro, na capital, de forma alguma, por nenhum time do Chile. Então, o Santos já enfrentou vários times, como o Colo-Colo, que foi o que ele mais enfrentou, foram 16 jogos. Aí também a Universidade de Chile, com 13 jogos, e a Universidade Católica, com 6 jogos. Além desse, enfrentou o Everton, o União La Calera, Arturo Vidal, Clube Naval e o Deportes Concepción, também todos do Chile. E outro fato importante também são os jogadores chilenos, que também é válido de realce nessa história entre Santos e times do Chile. Foram vários jogadores chilenos que já vestiram a camisa alvinegra do Santos Futebol Clube. O primeiro foi o Tapia, em 2004, depois veio o Maldonado, de 2006 a 2007, o Sebastião Pinto, de 2008, o Mena, 2013 a 2014. Então, a história entre esses times, entre os times do Chile e do Santos já é um pouco antiga, mas na história, um fato que chama muita atenção foi algo ocorrido durante a década de 70, que era o auge da ditadura militar nos países sul-americanos, inclusive no Brasil. E no Chile também havia a ditadura chamada ditadura Pinochet, na qual houve um bombardeio e foi morto o presidente eleito, o Salvador Allende, e daí começou a instalação do golpe no território chileno. E nessa época, Chile estava disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo de 74. Então, em 73, o Chile jogou contra o time da União Soviética, em disputa direta pela vaga, e o primeiro jogo em Moscou foi 0-0. E teria que ter o jogo de volta no Chile. Só que a história conta que a União Soviética falou que poderia até jogar no Chile, só não jogaria no Estádio Nacional de Santiago. Por quê? Por qual razão? Era uma forma de protesto, porque no Estádio Nacional virou um verdadeiro campo de concentração, onde pessoas tinham as mãos amputadas em pleno o centro do gramado. E pessoas eram também executadas nesse estádio. Então a União Soviética disse que não compactuaria com essa situação e decidiu não vir jogar contra o Chile. Então, o presidente da FIFA não acatou os argumentos soviéticos e o Chile se classificou para a Copa do Mundo de 74 por WO. Mas, como uma das características do período da ditadura militar era justamente a questão da propaganda, fazer comercial do governo, Pinochet não se contentou e marcou um jogo amistoso contra o Santos, para comemorar a classificação dos chilenos para a Copa de 74, mesmo que tenha sido por WO. E decidiu que esse jogo seria televisionado para toda a América Latina e para toda a Europa, como forma mesmo de comercial. Então, convidaram o Santos de Pelé para esse jogo, e o Pelé não foi, também o argumento foi que estava contundido, mas ninguém sabe se Pelé também não foi como uma forma de protesto. Mas o certo é que o Santos foi. Então, chegando lá, o Santos aplicou uma sonora goleada no time da seleção chilena, envergonhando Pinochet para todo mundo. O jogo terminou 5-0 para o Santos no dia 21 de novembro de 1973.
o Pinochet passou por essa vergonha. Então, além de parar a guerra, como a gente já sabe, vocês parou a guerra na África, também teve esse fato histórico aí, que o Gil Santos envergonhar um ditador em pleno o seu país. Então, os gols foram marcados, 2 por Nenê, 2 por Edu e 1 por Eusébio. Nesse dia, o Santos entrou em campo com Serras, Hermes, Marinho, Vicente, Roberto, Carlos Alberto Torres, Léo Oliveira, Mazinho, Eusébio, Nenê e Edu. E o nosso técnico era o Pepe. Outro fato também curioso entre a história de Santos e times chilenos foi o título que o Santos conquistou contra a Laú no ano de 2012. O título que o Santos conquistou da Recopa, que o Santos venceu o jogo de volta pelo placar de 2-0. Então vamos acompanhar os gols da partida. Então, o que esperar desse jogo entre Santos e Audax italiano é que o Santos consiga uma boa vitória pela Sul-Americana, que ainda sonha com a classificação, né, em primeiro lugar do grupo. E o Audax é um time que é dos times que está muito abaixo na tabela do campeonato chileno. E eu creio que o Santos, mesmo em terras chilenas, tem a obrigação de ganhar o jogo e trazer mais esses 3 pontos para a Vila Belmiro. Então vamos torcer que o Santos consiga essa vitória. E a gente fica por aqui. Um abraço a todos e a todas. E a Geral Santista está aqui para contar a história e não apenas para relatar ficha técnica de jogos. Um abraço a todos, fiquem com Deus.